Meu Deus, nós queremos a Tua revelação. Nós precisamos, meu Deus, do direcionamento do Senhor, para que a nossa família esteja e permaneça de pé. A Sua palavra nos ensina, meu Deus, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até a nossa tenda. Então que o manto da salvação, nesse dia, seja estendido sobre a nossa família. Que todos sejam visitados, que todos sejam alcançados, que todos sejam protegidos, meu Deus, pelo Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a esperança de ver dias melhores. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que algo bom vai acontecer na minha casa. Diga: a minha casa, a minha família está nas mãos de Deus. Diga: fala comigo, Senhor, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Diga: glória ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Quantos estão aqui para glorificar o nome santo do Senhor? Levanta a mão assim, diga amém, Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Que bom recebê-los aqui na casa do Senhor, na casa de Deus. Estamos vindo de uma reunião muito abençoada no domingo. Deus falou muito forte ao nosso coração. Nós aprendemos que devemos viver uma vida que glorifique o Senhor. Essa é uma responsabilidade de todo aquele que serve o Senhor. Essa é uma missão que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E a missão que Deus nos dá, nós não podemos transferir para outras pessoas, não. Nós precisamos cumprir a missão que Deus nos deu e cumprir com excelência, cumprir com louvor, com zelo, com amor e fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e também glorificado. Amém? Hoje nós vamos orar pela nossa família, vamos orar pelo nosso lar, vamos nos colocar na brecha em favor daqueles que nós amamos. Se você é alguém, e eu creio nisso, que você é alguém que ama a sua casa, alguém que ama a sua família, alguém que não aceita perder o seu familiar para as coisas erradas, não aceita ver a sua família dividida e muito menos destruída. Então, daqui a pouquinho nós vamos clamar pela nossa família. Eu creio, penso eu, que no mundo espiritual não há distância, não há limites, não há barreiras também. Então, para Deus não há dificuldade nenhuma para tocar no coração do nosso familiar. Para Deus não há dificuldade nenhuma para fazer com que aquele que tem um coração endurecido, coração duro, venha ter um coração quebrantado em nome de Jesus, que haja quebrantamento. Porque com o coração quebrantado, a pessoa consegue reconhecer que tudo que ela tem, e tudo que ela vier a ser, e tudo que ela precisa, na verdade, é do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos entrar logo na mensagem, uma palavra muito boa. Segunda-feira eu tive o prazer de fazer um culto num lar, e reunido ali com aquelas pessoas, com aquela família, Jesus me deu uma mensagem que eu creio que vai servir para você também. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, por favor. Enquanto você vai abrindo aí, coloca o tema da mensagem para mim, por favor, por gentileza. O tema da mensagem hoje é esse aqui, ó. 3 conselhos para uma vida, o quê? Abençoada. Nós vamos aprender aqui, de uma maneira muito simples, mas muito poderosa também, 3 conselhos para uma vida abençoada. Eu tenho certeza que todos nós temos algo em comum no dia de hoje. O que nós temos em comum? Todos nós queremos ter uma vida abençoada. Quer ver? Quem quer ter uma vida abençoada, que diga glória a Deus. Está vendo? Todos nós queremos ter uma vida abençoada. Porém, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Existem alguns bons conselhos que nós precisamos seguir. Aí fora, as pessoas até quando falam de conselho, as pessoas dizem o seguinte: não, peraí, vai começar com essa história, se conselho fosse bom, não se dava, vendia.
Mas a Bíblia Sagrada mostra o oposto, mostra o contrário. Mostra o quanto que é importante nós prestarmos muita atenção aos bons conselhos. Eu não vim hoje para falar sobre conselhos, porém, o melhor conselho é aquele conselho que vem à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada chega a dizer que com conselhos prudentes se faz a guerra. Então, se nós quisermos vencer as pelejas da vida, que não são pequenas e nem poucas, como eu sempre falo, nós precisamos buscar sempre bons conselhos. O bom conselho, repito, é aquele que vem da palavra de Deus. Tem muita gente sofrendo porque foi mal aconselhado. Tem muita gente que quando a coisa fica difícil, quando a coisa aperta, quando a coisa fica complicada, a pessoa se aconselha com gente que não tem experiência com Deus, se aconselha com gente que não tem direcionamento para dar. E dependendo dos conselhos que nós tomarmos, que nós seguirmos, as coisas vão melhorar ou as coisas vão desandar. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de pessoas que seguiram conselhos ruins e pagaram um preço muito alto. Pessoas que seguiram conselhos que não eram para seguir e acabaram sofrendo as consequências. Então, Deus quer nos mostrar na noite de hoje bons conselhos. Conselhos que, se nós tivermos o cuidado de colocar em prática, tivermos o cuidado de praticar, vai fazer da nossa vida uma vida melhor. E nós teremos também a condição de melhorar a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, se alguém lhe perguntar, olha, o que você aprendeu na quarta-feira da família? Eu aprendi acerca de 3 conselhos para uma vida abençoada, porque é essa a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para nós já vimos em outras vezes, que a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados em tudo, e em todas as áreas. A vontade de Deus é que a bênção de Deus venha a ser transbordante na nossa vida, em todos os sentidos. Então, vamos lá. Primeiro conselho para uma vida abençoada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17. O Paulo vai dando alguns bons conselhos aos irmãos da Tessalônica e vai aconselhando eles. Olha, vocês precisam se regozijar no Senhor. E vai falando, e chega no 17, ele diz assim, olha, orai sem cessar. Pronto. O primeiro conselho para uma vida abençoada é ore. Levanta assim a sua mão direita assim e diga assim, eu preciso orar. Olha para quem está do seu lado, eu acredito que ele até já sabe o que você vai dizer para ele, mas mesmo assim, olhe para ele e diga, ore. Ore, seja alguém de oração. Então, o primeiro conselho para uma vida abençoada é orar sem cessar. E esse assunto acerca de oração é muito importante, não se esgota, porque a vida do cristão deve ser uma vida de oração. Eu costumo dizer que existem batalhas na nossa vida e que nós só venceremos dessa forma. Existem batalhas na nossa vida que nós não vamos vencer brigando, discutindo, dando um chacoalhão nas pessoas. Embora, vou falar a verdade para você, tem hora que às vezes dá vontade de dar um chacoalhão para ver se a pessoa acorda, para ver se a pessoa desperta, mas não adianta. A luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, mas a luta é espiritual. E existem batalhas, então, que nós vamos vencer em oração. E existem batalhas, eu repito, existem batalhas que nós podemos perder por falta de oração. Então, espiritualmente falando, nós precisamos sempre entender que na vida do cristão, a primeira coisa que ele deve fazer ao acordar é orar. E a última coisa que ele deve fazer também é orar. Precisamos começar o dia em oração e terminar o dia também em oração. Quem não começa o dia em oração vai terminar o dia com lamentação e murmuração. Então, espiritualmente falando, nós precisamos ser o tipo de gente que vai entender, olha, para ter uma vida abençoada, eu preciso orar. E o diabo sabe disso, pessoal. O inimigo sabe o poder e sabe também a importância da oração. É por isso que o inimigo tenta roubar de mim, de você, o tempo de orar. É por isso que o inimigo ele fica apavorado quando eu e você damos muita atenção ao ministério da oração. Nós precisamos orar, pessoal, porque o povo que ora é o povo forte, o povo que ora é um povo cheio da unção. A oração traz discernimento.
A oração traz visão espiritual. A oração nos deixa sensíveis àquilo que Deus tem para a nossa vida. A oração, sabe, ela prepara o nosso dia, ela nos prepara para as batalhas e nos prepara para as conquistas também. Por que não orar? Precisamos ser um povo de oração. Esse assunto é tão importante que nós vamos ver várias e várias vezes na Bíblia. Jesus indo a um lugar deserto para orar. Nós vamos ver Jesus outra vez dizendo para os discípulos: podem ir à frente, que eu vou até ali para orar. Oração é importante. É algo que não pode fazer falta, ou não pode faltar, melhor dizendo, na vida do cristão. Precisamos ser um povo de oração. Poderíamos parar aqui e falar citar vários exemplos de pessoas que foram pessoas de oração. Pessoas que obtiveram respostas cruciais na sua vida, porque oraram. Eu falava hoje de manhã, e falei no culto da tarde também, acerca de um casal chamado Zacarias e Isabel. Era um casal que, mesmo faltando algo muito importante, que era um filho, eles serviam a Deus fielmente e irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Uma certa vez o Zacarias entra no templo para exercer o sacerdócio e de repente à direita do altar está o anjo de Deus para lhe trazer resposta. Pessoal, quem ora tem resposta de Deus, diga glória a Deus. Você quer resposta de Deus na sua casa? Seja uma pessoa de oração. Lembra do que Jesus ele contou, a parábola do juiz iníquo? Jesus, antes de contar a parábola do juiz iníquo, ele vai dizer para aqueles que estavam ouvindo: olha, eu estou contando essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Começando de trás para frente. Primeiro, não desfaleça jamais. Você tem ido em busca daquilo que Deus tem para a sua vida, você não pode desanimar. Você não pode parar agora. Você não pode desfalecer agora. Tem muita gente desfalecendo e tem muita gente desfalecida também. Tem muita gente desanimando e tem muita gente desanimada também. Tem gente desanimada da vida, desanimado com o casamento, desanimado com a igreja, desanimado de servir a Deus. Tem muita gente desanimada por aí. E nós não podemos desfalecer, pessoal. Nós não podemos desanimar. Jesus falou, olha, orar sempre e nunca desfalecer. Ore sempre. Sempre que você sentir, sabe, uma necessidade, vai orar. Sempre que você nem sentir vontade, vá orar também. Repito, para ficar gravado no nosso coração, tem batalhas que nós só vamos vencer assim. Existem batalhas que nós vamos vencer em oração. Existem batalhas que você vai entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus, e quando sair, você vai sentir já o mover de Deus na sua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, primeiro conselho para uma vida abençoada: ore. Eu falava também nos outros cultos acerca do que aconteceu quando a igreja orou pelo Pedro. Você conhece a história? Atos capítulo 12 conta essa história. O Tiago havia sido morto à espada, mas a igreja acordou, a igreja despertou. Em Atos 12, versículo 5, vai dizer que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração da igreja pelo Pedro fez com que Deus enviasse um anjo aonde o Pedro estava. E aquele anjo, algo tremendo, o anjo vai e toca no lado do Pedro. O Pedro acorda, o Pedro desperta. O anjo vai e pega o Pedro pela mão e vai saindo, as portas vão se abrindo, as cadeias caindo por terra, e o Pedro é direcionado por Deus. Aqui tem várias lições de Deus para mim e para você. Um dos motivos pelo qual nós devemos continuar orando sem cessar é que a oração traz o despertar de Deus. Existem pessoas que parecem que estão dormindo, pessoal. Existem pessoas que parecem que estão num sono profundo. Existem pessoas que parecem que estão cochilando na fé. Existem pessoas que estão cegas espiritualmente. Existem pessoas que não conseguem enxergar um palmo à sua frente. E aí, quando nós oramos, aquela oração traz um despertar de Deus. Faz aquele que está dormindo acordar. Faz a pessoa despertar. Faz a pessoa, sabe, atentar para buscar Deus. A oração da igreja pelo Pedro fez com que o anjo então tocasse no Pedro, Pedro acordou. A oração da igreja pelo Pedro fez com que o anjo pegasse o Pedro pela mão e levasse ele para fora da prisão, queridos. A oração traz direcionamento, faz com que Deus venha direcionar a vida, a nossa vida,
e a vida da pessoa que nós estamos orando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A oração pelo Pedro fez com que as portas se abrissem. Ei, você quer ver portas se abrindo na sua vida? Ore. O diabo, repito, ele sabe o poder e a importância da oração, e às vezes tem crente que não sabe. Porque se o cristão realmente soubesse o poder e a importância da oração, não passaria um dia sequer sem orar. Não passaria um dia sequer sem falar com Deus. A oração faz com que as oportunidades apareçam. Faz com que nós entremos na porta que Deus preparou para nós. Diga glória a Deus. A oração pelo Pedro fez com que as cadeias caíssem por terra. Se há alguém dentro da sua casa que parece que está preso em cadeias, está dormindo, o tempo passa, voa, mas a pessoa não desperta, a sua oração trará o despertamento. A sua oração trará o despertar de Deus, fará com que cadeias caiam por terra, fará com que portas venham se abrir e fará com que o seu familiar seja encaminhado ao propósito divino. Levanta assim as suas mãos assim aos céus, por favor, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi que o primeiro segredo para uma vida abençoada é orar. Diga glória a Deus. Vamos combinar o seguinte: não termine esse dia sem orar. Não termine esse dia sem falar com Deus. Não abra mão da sua oração. Você que tem orado acerca de alguém, hoje é culto da família. Você tem orado por alguém? Não abra mão da sua oração. Lembre-se desse versículo de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É proibido parar. É proibido cessar de orar. É proibido jogar a toalha. É proibido se dar por vencido. Não cesse de orar. Seja alguém firme na rocha e firmado também na sua oração. Segundo conselho para uma vida abençoada. Vamos lá para os Salmos de número 125. Vamos lá? Salmos de número 125. Salmos de número 125. Você conhece bem esse versículo. Salmos 125, versículo de número 1. Segundo conselho para uma vida abençoada. Está aqui no Salmos de número 125. Versículo de número 1. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos continuar, versículo 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Deixa eu ler mais uma vez com você o versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se o primeiro conselho é ore, o segundo conselho é confie. Levanta a sua mão esquerda, assim, a gente sempre levanta a direita, levante a esquerda. Se quiser, levanta a direita também, levanta as duas e diga assim: eu preciso confiar. Pronto. Então, o segundo conselho para uma vida abençoada é confie. E quando se fala de confiança, às vezes dá um frio na barriga, porque eu entendo que nem sempre é fácil confiar. Confiar quando as coisas vão bem fica mais fácil. Mas muitas vezes confiar se torna um desafio muito grande. Às vezes é desafiador confiar quando o cenário não é aquele que nós imaginamos. Às vezes passa a ser desafiador confiar quando o quadro que o inimigo tem pintado é até assustador. Mas o grande segredo na fé é nós confiarmos em Deus, independente das circunstâncias. E dá para notar, você vai notar, quando você
ou alguém está confiando no Senhor, porque uma das características é que essa pessoa ela não se abala. A pessoa que realmente confia no Senhor, ela não se abate. A pessoa que confia em Deus, ela até passa por lutas, as lutas são até grandes, verdade também, porém, ela não se abala. Os que confiam no Senhor, esses serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deixa marcado aí, vamos lá para o livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? Naum, capítulo 1, versículo de número 7. 3 segredos para uma vida abençoada. Ore, confie. Quando eu falo de confiança, eu sempre digo, pessoal, confiar é importante, é necessário. A nossa confiança nos levará à bênção de Deus. Só que muitas vezes a nossa confiança ela vai ser provada. A nossa confiança vai ser testada. E como é? A nossa confiança vai ser colocada à prova. Mas quando esse dia chegar, nós precisamos ser encontrados como um povo que confia no Senhor. Um povo que não abre mão de confiar em Deus. Olha esse instantinho para o pastor, confiança, eu digo que é importante porque é a base para qualquer relacionamento dar certo. Hoje é culto da família, não tem relacionamento que vá à frente, que vá em frente, se não houver fidelidade, se não houver amor, não houver respeito, mas se não houver confiança também. São pilares, são, sabe, pilares para qualquer relacionamento dar certo, inclusive relacionamento com Deus. Se nós quisermos nos relacionar com o Senhor, se quisermos ver Deus fazendo a obra dentro da nossa casa, então nós precisaremos confiar em Deus. E aí eu volto a dizer, às vezes nem sempre será fácil confiar. Confiar no Senhor, muitas vezes, nos tirará da nossa zona de conforto. E nós precisaremos entregar tudo nas mãos do Senhor e saber, meu Deus, o Senhor está cuidando de tudo. Diga a glória a Deus. Deus, o Senhor está cuidando daquilo que eu não posso cuidar. Eu confio, como Paulo disse, quando estava em meio a um temporal de ventos, quando estava em meio a tempestade, o Paulo dizia, não, eu creio, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu creio que assim como Deus falou, assim como o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite, disse que nenhum de vós irá se perder, e creio em Deus, que assim como me foi dito, assim acontecerá. O que é isso, pessoal? Confiança. Deus quer que eu e você venhamos confiar nele. Para ter uma vida abençoada, tem que confiar. Naum, eu leio aqui na tela, Naum capítulo 1, versículo 7, diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Olha que bonito, o Senhor é bom. O que seria de nós se não fosse a bondade de Deus? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. O que seria de nós se não fosse essa bondade de Deus? Não fosse a graça, o favor de Deus? Se não fosse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã? O Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. É inevitável passar por dias de angústia. Inclusive o Senhor Deus nos diz, olha, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então quer dizer que o dia da angústia vem, o dia da angústia surge. Às vezes tem momentos que nós somos surpreendidos por más notícias, por acontecimentos negativos, é o tal dia da angústia, mas Deus é a nossa fortaleza. E aí ele diz aqui, e conhece os que confiam nele. Pessoal, Deus conhece quem confia e quem não confia. Deus conhece quem está confiando nele. E na noite de hoje, enquanto nós estamos ouvindo esse sermão, essa mensagem tão simples, os olhos de Deus estão voltados para o meu e para o seu coração também. E Deus sabe o quanto nós confiamos. Deus sabe o quanto nós estamos confiando nele. Espiritualmente falando, Deus sabe, pessoal, que nós confiamos nele. O diabo sabe também quem confia e quem não confia. Então as nossas atitudes, elas devem demonstrar, não, peraí, eu confio no Senhor, por isso eu não vou me abater. Eu confio no Senhor e por isso eu não vou me abalar. Eu confio no Senhor e assim como Deus falou, se cumprirá em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Eu vou encerrar aqui agora, vamos lá para Romanos capítulo de número 12. Romanos
capítulo de número 12. Só recapitulando, 3 segredos para uma vida abençoada. Primeiro, ore. Segundo, confie. E terceiro, alegre-se. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 15. Ore, confie e alegre-se. Romanos, capítulo 12, versículo de número 15. Está na tela, diz assim, ó. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Que bonito. Então é mandamento de Deus para você e para mim, se alegrar. A Bíblia chega a dizer que o rei se alegra na nossa força. Neemias 8:10 vai dizer, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, nós precisamos decidir se alegrar. E antes que alguém diga, eu falo primeiro, eu sei que às vezes não é fácil se alegrar. Se alegrar, às vezes é difícil se alegrar quando as coisas não estão indo muito bem. É difícil, às vezes, colocar um sorriso no rosto. Às vezes é difícil, sabe, levar a vida com otimismo. Às vezes nem sempre é fácil levar a vida com bom humor. Mas nós precisamos nos alegrar. Inclusive, as pessoas dizem o seguinte, olha, a pessoa gasta muito mais músculos da face ficando bravo, carrancudo, bicudo, com um bico desse tamanho, do que sorrindo. Sorrir faz bem. Nós precisamos nos alegrar. Ei, olha esse instantinho para o pastor, precisamos decidir aqui dentro, nos alegrar em Cristo. Eu dizia nos outros cultos que se a nossa alegria estiver condicionada a lugar, a pessoas e a coisas, nós estamos correndo um risco muito grande. A nossa alegria não pode depender de coisas, situações, lugares ou pessoas, porque senão nós vamos correr um risco muito grande. A nossa alegria tem que depender do Senhor. Diga a glória a Deus. Precisamos nos alegrar no Senhor. E o conselho do Espírito Santo de Deus para mim e para você, na noite de hoje é: alegre-se antes, durante e depois do milagre. Antes do milagre acontecer, vai lá, se alegre. Alegre-se no Senhor. Vamos lá, faça do Senhor a sua força. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas alegre-se no Senhor. O Senhor não falha. O homem atrasa, o homem decepciona, mas Deus não erra, Deus não decepciona. Então, antes do milagre acontecer, já treina o seu coração, já treina a sua mente, já treina o seu espírito. Antes do milagre se manifestar, se materializar, vai lá, alegre-se. Aí o milagre já está acontecendo, pastor. Eu estou vivendo o tempo do milagre na minha vida. Quem quer viver o tempo do milagre aqui? Diga a glória a Deus. Pastor, eu estou vivendo o tempo do milagre. Eu estou vendo o milagre. Eu estou vivendo o milagre. Então, você deve se alegrar. Alegre-se antes, alegre-se durante o milagre e alegre-se após o milagre acontecer. Tem gente que, depois que o milagre acontece, até se alegra, mas depois não agradece a Deus. O milagre aconteceu, então, alegre-se. Seja grato ao Senhor. Lembre-se, alegrai-vos, está aí na tela, alegrai-vos com os que se alegram. O cristão não pode ficar ressentido com quem está se alegrando. Nós precisamos ser um povo crescido, pessoal. Precisamos ser um povo maduro na fé, não um povo imaturo, um povo maduro, que quando vê alguém vencendo, vai, sabe, aplaudir o sucesso dos outros, vai se alegrar com os outros, não vai ficar ressentido. Diz, Deus abençoou ele, mas não abençoou eu. Que isso? Não, está amarrado. Tem que se alegrar. Alegre-se com aqueles que se alegram. Infelizmente, na vida, às vezes nós vemos gente chorando com os que choram. Eu falo às vezes porque nem sempre acontece isso. Se encontra, às vezes, até gente que chora com você. Mas quando é tempo de se alegrar, às vezes a pessoa não se alegra. Às vezes a pessoa não celebra. Precisamos ser maduros a ponto de celebrar não apenas as nossas vitórias e conquistas, mas celebrar também a vitória e a conquista dos outros também. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Pode fechar a sua Bíblia, eu encerro a mensagem
falando acerca de um pai que tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais novo a saber, ele chega para o pai e diz: pai, me dá minha parte da herança. Eu quero ir embora. O pai não concordava, mas o pai não pôde segurar. Queridos, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Por isso que antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, nós precisamos pensar bem. Mas não é só pensar não, nós precisamos praticar o primeiro princípio, que é orar. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Então, o pai não podia segurá-lo, então ele pega a parte dele da herança e vai para longe da casa do pai. Você conhece essa história, o filho pródigo? E vai começar a gastar dinheiro, e vai começar a perder o que tem, a ponto agora de estar numa situação tão delicada, tão ruim, que ele começa agora a desejar comer as comidas dos porcos. Olha que coisa séria. Até que a Bíblia diz que, caindo em si, ele diz: sabe uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser mais um dos seus servos, mais um dos seus trabalhadores. O meu pai trata bem os seus empregados, então eu vou voltar para a casa do pai. Mas quando ele volta para a casa do pai, para surpresa dele, o pai não estava com um chicote na mão para corrigi-lo, mas o pai estava de braços abertos. O pai devolve a ele o anel, que representa a autoridade, dá a ele novas vestes, dá a ele a sandália, manda agora matar um animal e vamos aqui fazer uma comemoração, fazer uma festa. O meu filho estava morto e reviveu, e agora volta. Olha só o que é não se alegrar com quem se alegra. Agora volta o filho mais velho, e ao longe ele já começa a ouvir barulho de festa, já começa a ver movimentação, e pergunta a um dos funcionários: mas o que é isso? Ele disse: você não está sabendo? Deixa eu falar para você, o seu irmão voltou para casa. Ao invés dele se alegrar e dizer: olha, que bom que o meu irmão voltou, mas não conseguiu se alegrar. Ele ficou para o lado de fora, a ponto do pai ter que deixar a festa e ir ver o que está acontecendo com aquele menino chorão. E chega e ele vai dizer: pai, eu fiquei todo o tempo com o senhor nunca matou um bezerro para me dar. E agora, para esse que gastou tudo com meretriz, o senhor faz uma festa para ele. Aí o pai vai ter que dizer para ele: olha, filho, tudo que é meu é seu. Mas por que eu estou contando essa história? Porque aquele filho, naquele dia, ele se tornou um verdadeiro estraga-prazer, um verdadeiro ladrão de alegria. E na vida é assim. Na vida nós vamos encontrar gente que é verdadeiro estraga-prazer, gente que joga um balde de água fria na fé dos outros, gente que não consegue se alegrar com quem está se alegrando. Então, 3 conselhos: ore, confie e alegre-se. Diga glória a Deus. Coloca a mão assim pertinho do seu coração, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, essa palavra é para nos ajudar. Essa palavra, meu Deus, é para nos fazer vencer, para nos fazer tomar posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Meu Deus, nós vamos nos levantar agora para orar pela nossa casa, família, libertação dos nossos familiares. Meu Deus, e as cadeias do inferno que tem prendido, meu Deus, os nossos familiares, vai cair por terra em o nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus? Vamos orar? Você que está nos assistindo também, vamos entrar em oração agora, vamos entrar num combate da fé. Ore, confie, e agora é hora de se alegrar. Quem sabe aconteceu algo ao longo do dia para que você ficasse triste. E na vida é inevitável, pessoal, tem coisas que nos revoltam, tem coisas que nos chateia, tem coisas, sabe, que nos deixa, vou falar a verdade para você, tem coisas que nos deixam irados, tem coisas que nos deixam tristes, aborrecidos. Só que nós precisamos ser crescidos a ponto de entender: peraí, eu não posso dar esse gostinho ao diabo de me ver triste. Eu não posso dar esse gostinho ao inferno de me ver abatido. Não, peraí, eu vou orar, eu vou confiar, portas vão se abrir, eu vou confiar, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou confiar, Deus vai fazer um mover e alguma coisa vai acontecer, e eu vou me alegrar, porque a minha alegria não depende de coisas, a minha alegria não depende de lugar,
A minha alegria não depende de posições, mas a minha alegria está no Senhor, em nome de Jesus, o meu Salvador. Diga glória a Deus. Então nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Eu quero unir a minha fé com você hoje, unir a minha fé com você nessa noite, e aonde os nossos familiares estiverem, em nome de Jesus, vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Eu declaro e profetizo isso. Se for necessário, Deus envia um anjo lá, para tocar no seu familiar, para despertar ele, para fazer com que toda essa resistência do inferno venha cair por terra em nome de Jesus. Coloca a mão pertinho do seu coração, feche os seus olhos. E numa atitude de fé, fale o nome de alguém que você deseja que seja visitado agora. Cite o nome de alguém que você deseja que seja tocado por Deus. É alguém que está precisando de um toque de Deus, querido. É alguém que é só Deus para tocar mesmo. É alguém que se encontra doente, enfermo e precisa de um toque do Espírito Santo. É alguém que se encontra preso com cadeias, grilhões, cadeias essas que não são físicas, mas são espirituais. Alguém que está precisando de um toque de Deus. Então, siga o primeiro conselho, comece a orar. Ora mesmo, ora com toda a sua fé. Ore com aquilo que Deus tem lhe dado. Ore com as palavras que Ele vai colocando nos seus lábios, na sua boca. É o seu filho que tem sido atacado pelo inimigo, então ora por ele. Ora por ele, pai. Ora por ele, mãe. Ore pelos seus pais. Apresente-os diante do Senhor. Mas a oração deve ter um combustível chamado confiança também. Ore confiantemente, ore confiando, ore crendo, ore confiando que o Senhor não falha. Ore com confiança agora diante do Senhor. Lembre-se do que Jesus disse, que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Meu Deus, nós estamos orando com confiança. Meu Deus, nós não somos guiados por aquilo que vemos, não somos guiados, dirigidos por aquilo que estamos sentindo, não, mas somos guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Quantas vezes o diabo, quantas vezes Satanás tenta nos convencer que não tem jeito, que não tem mais nada a ser feito, mas a oração, meu Deus, ela move os céus. A oração nos conecta com o Senhor, meu Deus, e nós entendemos que tem batalhas que nós venceremos em oração, e é por isso que a igreja ora, assim como a igreja orava pelo Pedro, que estava preso. Nós oramos agora, nós oramos nesse instante, Pai, já podemos nos alegrar diante de Ti, antes mesmo do milagre acontecer, nós nos alegramos, meu Deus, porque o Senhor fará, nos alegramos, meu Deus, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e prova de fatos que não se veem. E agora, Senhor, nós nos levantamos em oração. Vamos, meu irmão, agora é hora de você se levantar em oração e repreender todo o mal, e paralisar toda e qualquer ação do inferno, toda e qualquer ação do diabo. Meu Deus, nós amarramos agora todos os principados, nós amarramos agora todas as potestades do inferno, e dizemos: demônio, pega tudo que é seu agora. O demônio que tem se levantado dentro desse lar, que tem se levantado dentro dessa casa, espírito da encrenca, da confusão, demônio da briga, demônio da contenda, demônio que virou a cabeça daquele homem, que virou a cabeça daquela mulher, demônio da mentira, demônio do roubo, do assalto, do furto, demônio que rouba a alegria, que rouba a paz, eu quebro a sua força agora. Eu digo: sai agora, sai da mente daquela criança, daquele jovem, demônio que vive colocando doença, enfermidade nesse familiar. Nós quebramos a sua força, nós anulamos agora a sua obra, e dizemos: todas as cadeias do inferno,
todos os grilhões do inferno agora sejam quebrados, sejam destruídos, sejam desfeitos. É na autoridade, é no poder que é no nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando todo mal, sai em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que está nos assistindo agora, e nós repreendemos todo mal, e eu digo todo mal, toda maldição, sai, sai, sai e sai em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus agora. Você de casa, fique com Deus, fique na paz, e lembre-se dessa palavra: ore, confie e alegre-se em Deus. Deus abençoe, até o próximo culto. Você